Deixa o like. Ele deitou na temporada passada pela Fiorentina. Cara, eu achei engraçado foi a resposta do Robson, né? O que é que aconteceu, galera? Pelo amor de Deus, não vão dizer que o Ribéry tá vindo pro Ceará, não, tá? Por favor, não me metam essa história de Ribéry no Ceará. O que aconteceu é porque o Robson estava respondendo sobre o mercado da bola, sobre possibilidades, né, como é que era tratado nesse momento, se o Ceará estava trabalhando também em conjunto com o treinador, enfim, foi uma resenha aí de quase uma hora com o pessoal do Globo Esporte, e nesse meio tempo, ele citou, ele apenas falou, cara, um agente me ligou, né, oferecendo, perguntando se valia a pena fazer uma investida no Ribéry. E a resposta do Robson foi: esse rapaz ainda joga bola? Foi isso, sabe? O presidente achou que ele estava aposentado já. Então não, galera, pelo amor de Deus, foi só uma conversa. Para quem não lembra, Ribéry jogou vários anos, aqui 10 anos do Bayern de Munique, né? Jogou na Fiorentina 2 temporadas e tá nesse time aqui, o Salernitana, lá da Itália, fez apenas 12 jogos nessa temporada 2021-2022, tá? Então, não vem, ele só quis dizer que teve aí uma sondagem de um agente perguntando se valia a pena trazer o jogador francês, tá? Então, o Ribéry não vem, gente. Para com essa conversa aí, vamos esquecer, vamos focar em quem realmente poderia vir para o Ceará. Foi muito mais ali uma resenha do presidente Robson do que qualquer coisa, tá? Então é o seguinte: tem o centroavante, que deve ser, pelo menos o Silvio Romero é aí um dos jogadores que o Ceará procura e fez proposta e tudo mais. A gente vai já comentar toda a história sobre isso. Mas antes disso, teve Pablo e teve Gilberto. E como é a imprensa do Sudeste, né, do Globo Esporte, cara, foi até meio chato, porque eles ficaram insistindo para saber como é que foi essa negociação com o Pablo. O presidente já queria nem falar mais sobre isso. Pô, teve que falar tudo de novo, que fez proposta para ele, queria pagar o salário integral do ex-atacante do São Paulo, e que quem impediu, né, a contratação, ou pelo menos não é nem impedir, mas quem foi contra e foi crucial para a decisão do jogador foi o pai dele. O pai de Pablo influenciou, disse que não era para ir, e o jogador deu a entender, né? Deu a entender que ele queria recuperar o futebol dele no São Paulo, sabe? Até foi perguntado também se teve alguma questão assim do desconhecimento em relação a hoje a estrutura do futebol nordestino, do futebol do Ceará. O Robson não achou que foi um preconceito, mas sim uma vontade mesmo do jogador de ficar no São Paulo e tentar recuperar o futebol dele lá, tá? Então pronto. Com isso encerra-se esse assunto Pablo. Ele também confirmou que iria, como eu acabei de falar, pagar 100% dos salários no empréstimo aí junto ao São Paulo, mas não seria aquele valor. Pelo menos ele falou, cara, não é esse valor aí que estão falando por aí, né? Então não seria 700 mil reais por mês. Teve gente que chegou a falar em 700 mil, 500 mil. Pelo visto, o Pablo não ganha tanto assim como é divulgado, né? O presidente Robson deixou a entender. Também seria insanidade pagar $500 mil por Pablo, pelo menos para mim, tá bom? Galera aqui agradecendo ao pai do Pablo. Obrigado, pai do Pablo. Tamo junto, hein? Seguindo, né, a entrevista. Galera que tá chegando aqui, eu tô comentando a entrevista do Robson pra gente pontuar algumas informações que foram ditas, tá? A Thaís Jorge, ótima jornalista do Globo Esporte, perguntou sobre os jogadores, alguns jogadores que podem ficar ou podem sair, tá? O presidente falou que o Wenderson deve ser emprestado, tá? O jogador que veio do Ferroviário e tá no elenco. Tem algumas sondagens por aí, então o Wenderson deve ser emprestado. E o Wesley, que volta de empréstimo, ainda não tem nada definido, tá? Não tem nada definido, vai ser definido ainda. Provavelmente a gente vai ver o Wesley se reapresentando ao Ceará agora, amanhã, né? Amanhã é a reapresentação dos jogadores, então provavelmente a gente deve ver o Wesley, pelo menos nesse início aí, com a camisa do Ceará. Depois, quem sabe, surge alguma proposta de empréstimo, a gente pode reemprestar o jogador ou não, tá? Mas como ele é jogador do Ceará, então ele é reintegrado agora, pelo menos a priori. Beleza?
E aí, cara, dentro dessa questão do Wesley, também foi perguntado sobre meio campo do Ceará. E isso era algo que a gente também já estava discutindo por aqui, segundo a gente, deveria ser contratado o meia. E o presidente ressaltou essa questão da não necessidade de um meia por conta, pelo menos da não necessidade, a não urgência de contratação de um meia, por conta do esquema do Thiago Nunes, tá? O treinador Thiago Nunes joga no 4-1-3-2. E normalmente quem faz essa transição mais forte ali no meio-campo e faz um certo papel de meia é um dos volantes. E às vezes é o Sobral que vinha fazendo aquele papel, pode ser o Richardson, que eu acho que até tem mais capacidade de fazer isso. E por conta disso que apenas tem 3 meias lá no site do Ceará, que seria Vina, Léo Rafael e o Lima, tá? E o Léo Rafael, aliás, e o Vina, mesmo assim, era tratado hoje pelo treinador como segundo atacante. Então, segundo o presidente, a questão de função, né? Ok, que a origem dele é meia, mas questão de função, o Vina vai atuar mais como segundo atacante, tá? Seria mais ou menos isso. Então a gente não vai esperar a contratação de um meia, pelo menos no começo. Eu acho um pouco questionável, né, cara? Porque você fica limitado. Eu acho que a questão de ter mais um meia é muito importante para você ter mais possibilidades táticas, de variações e tudo mais. Então, eu não gosto muito dessa conversa, não. Mas, enfim, vamos ver como é que se sai aí nesse começo, beleza?